que aconteceria se todos os seres humanos do planeta desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de O Mundo Sem Ninguém, a água deu vida à humanidade, mas também pode destruir. Quais construções imponentes são vulneráveis à destruição pela água? Qual estranho morador de aquários pode sobreviver um ano sem ninguém? E qual cidade inundada dá a seus moradores a chance de preservação como fósseis no futuro? Isso é só parte de uma jornada que nos levará ao futuro das grandes cidades e a locais assombrados sem ninguém. Bem-vindos à Terra. População zero. O mundo sem ninguém. Águas da destruição. O 80% da Terra estão cobertos pela água e o homem construiu a civilização nos 20% restantes, usando o poder da água. Lagos e oceanos ofereceram alimentos. Rios forneceram eletricidade e irrigação. Mas em um mundo sem ninguém, o poder da água fluirá sem obstáculos e destruirá a civilização que ajudou a criar. Um dia, sem ninguém. Um dia sem seres humanos. A 820 quilômetros de altura, os satélites passam pelos polos, dando a volta ao mundo 14 vezes por dia. Antes, 6 bilhões de pessoas dependiam dos dados que forneciam sobre o nível do mar, chuvas e umidade. Os modos em que a água afeta o mundo. Os painéis solares lhes fornecerão energia por décadas, mas os dados agora chegam às estações vazias no solo. Mas não há ninguém em Moscou para ser avisado de uma frente fria. Ninguém saberá se este é um dos 25 dias por ano em que choverá em Dubai. E ninguém será alertado se outro furacão ameaçar os diques de Nova Orleans. O bairro francês da cidade data de 1718, quando o governo de Luís XV construiu um posto avançado na margem do rio Mississippi. Sob o governo americano, o bairro tornou-se famoso pela música, pelas festas e pela celebração do Mardi Gras. Agora, a festa acabou para sempre para os seres humanos. E muitos animais também logo irão morrer. A morte começa no aquário Audubon, perto do rio Mississippi. O aquário tem mais de 12 mil animais marinhos em 4 milhões de litros de água doce e água salgada. Nos primeiros dias, sem ninguém, alguns peixes morrerão de fome. Mas o maior problema será a falta de eletricidade para as bombas. Na época dos seres humanos, 50 bombas adicionavam oxigênio à água e removiam dejetos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois do desaparecimento dos seres humanos, o gerador de emergência funcionaria por uma semana e, depois disso, ficaria sem combustível e não haveria ninguém aqui para consertá-lo. Os peixes do aquário em Nova Orleans ainda têm alguns dias de vida. Mas os de outra cidade costeira já estão apodrecendo. 2 dias, sem ninguém. 2 dias sem seres humanos. A 3.000 quilômetros de distância, Seattle, em Washington, construída ao longo da água salgada do Estreito de Puget, está cheia de ratos.
No mercado de peixe de Pike Place, inaugurado em 1907, eram vendidos peixes de todo o mundo. Mas, se não estiver congelado, o peixe só continua fresco por 48 horas. Ao se decompor, os peixes liberam um composto orgânico chamado trimetilamina, que atrai os animais carniceiros. Sem os peixeiros para manter os produtos refrigerados e cuidar de tudo, haverá uma rápida decomposição e vão apodrecer. Até mesmo coiotes e guaxinins irão até lá, pois virão da periferia para o centro e não vão demorar muito para chegar ao mercado. 3 dias, sem ninguém. Após 3 dias sem seres humanos, as 3.800 plataformas de petróleo do Golfo do México ainda enfrentam as ondas, bombeando 1,5 milhão de barris por dia. Se as pessoas desaparecessem, as plataformas operariam por si mesmas alguns dias com o combustível que contém. E então, os geradores de emergência funcionariam por mais alguns dias. Mas provavelmente o que aconteceria é que os oleodutos iriam ficar cheios, porque não haveria mais consumo. E assim haveria um efeito cascata de paralisações. 55.000 quilômetros de oleodutos submarinos repletos de petróleo. Mas as válvulas herméticas impedirão que o petróleo vaze para o oceano, pelo menos no momento. Na costa, bilhões de companheiros dos homens logo estarão extintos. Se todas as pessoas desaparecessem, 3 espécies de insetos provavelmente morreriam. As de piolhos. Temos os piolhos, as muquiranas e os chatos, todos endêmicos na espécie humana. 3 milhões de anos atrás, esses insetos começaram a evoluir com os seres humanos. Agora, seu DNA os restringe a áreas específicas do corpo e a uma única dieta: sangue humano. Se desaparecermos, eles não terão aonde ir. Sem sangue humano, os piolhos morrem depois de 2 dias. As criaturas que coexistiram com os homens desde a pré-história irão se extinguir. Uma semana, sem ninguém. Uma semana sem seres humanos. Na vasta baía de água doce próxima a Nova Orleans, 1,5 milhão de alligators nem percebem a ausência das pessoas. Mas alguns encontraram guloseimas inesperadas. Animais de estimação em busca de água. Os alligators têm a mordida mais forte dentre todos os animais, atingindo mais de 150 quilos por centímetro quadrado. Na época dos seres humanos, os alligators infestavam as cidades do sul, incluindo Houston e Miami, ferindo centenas de pessoas e matando algumas. Agora, os cães sedentos correm perigo. Os alligators vão pegá-los nas lagoas. Eles se abaixam para beber e, de repente, surpresa. No aquário Audubon, o gerador de emergência desligou-se depois de uma semana. As águas-vivas são as primeiras a morrer. Esses animais primitivos não conseguem flutuar sozinhos e dependem das correntes de água. Quando as correntes artificiais param, as águas-vivas afundam. A água pressiona seu corpo gelatinoso e elas se desintegram. Na época dos seres humanos, os 4 milhões de litros de água eram limpos e recirculados por 160 quilômetros de canos plásticos. Os dejetos não eram descartados, e sim comidos, por trilhões de bactérias nitrossomonas colocadas nos canos pela equipe do aquário. As nitrossomonas devoravam a amônia e produziam outros dejetos que eram consumidos por outras bactérias, chamadas nitrobactérias. O sistema funcionava bem, enquanto era operado por pessoas treinadas. Sem as pessoas aqui, tudo se retardaria e depois pararia. Dentro do aquário,
A amônia dos dejetos enche os tanques e o oxigênio fica cada vez mais escasso. Quando os peixes respiram, a amônia envenena seus sistemas. Todos eles, do tubarão ao Luciano do Golfo, sofrem hemorragias internas. Foi o que aconteceu da última vez que o aquário ficou sem pessoas. Em 2005, o furacão Katrina devastou Nova Orleans, inundando bairros e deixando tudo sem energia, inclusive o aquário. O aquário não foi inundado, pois está bem acima do nível do mar, mas 3 dias depois do Katrina, a polícia evacuou a equipe que tinha ficado para cuidar dos peixes. Depois, o gerador de emergência parou. As bombas pararam. E a catástrofe começou. Os peixes esgotaram o oxigênio dos tanques e depois sufocaram em seus próprios dejetos. A equipe do aquário retornou 4 dias depois de a energia ter acabado. Dava para sentir o cheiro dos peixes do Golfo do México antes de entrar no prédio. Fomos para o alto com lanternas e vimos os grandes tubarões flutuando, os vermelhos flutuando. A superfície estava coberta com animais mortos. As lanternas não penetravam mais de poucos centímetros na água escurecida pelos peixes em decomposição. Então, algo surgiu na superfície. Nós olhamos e ficamos pensando, mas o que é isso? Era um tarpão do Atlântico, um peixe de água salgada que pode chegar a 2 metros de comprimento e que pode respirar ar na superfície. Essa capacidade do tarpão salvou-o enquanto os outros peixes morriam. Todos os animais que respiram ar sobreviveram, inclusive as 2 lontras canadenses, os pinguins e o raro alligator de olhos azuis. Agora, sem as pessoas, o gerador do aquário para de funcionar depois de 1 semana. Com a morte dos peixes, as bactérias terão um banquete e o desastre do Katrina se repetirá, mas não haverá nenhum resgate. Daqui a 1 ano, apenas um animal estará vivo. Qual será? Logo saberemos. 1 ano sem ninguém. Depois de 1 ano sem seres humanos, os edifícios ao longo dos 290 mil quilômetros à beira-mar estão sendo infiltrados por um adversário invisível: a umidade. Em Dubai, no Golfo Pérsico, a umidade é extremamente alta, entre 80% e 90%, e ameaça o hotel Burj Al Arab. Construído sobre uma ilha artificial no Golfo Pérsico, o hotel em forma de vela era o símbolo do país ao ser concluído em 1999. Mas como em todas as altas torres de Dubai, o projeto que atraiu os turistas é um ímã para a destruição, agora que não há pessoas. Os edifícios de Dubai são muito altos. Muitos dispositivos mecânicos os mantêm funcionando corretamente. Há muito ar-condicionado, muitos controles mecânicos de temperatura. Essa área é muito úmida. E o edifício fica sobre a água do mar. Então, o clima e a própria natureza desses tipos de estruturas trabalham contra eles. Na época dos humanos, o ar-condicionado compensava o calor e a umidade. Agora, o ar quente e salgado penetra. E mofo, bactérias e fungos comem o revestimento e as paredes. Enquanto 9.000 toneladas de aço começam a ser corroídas. O ar úmido e salgado provavelmente aumenta a corrosão por um fator 2 ou 3. Se as pessoas desaparecessem de Dubai, esses edifícios começariam a se deteriorar literalmente em 1 ou 2 anos.
Em Nova Orleans, o exterior do aquário sofreu pouca deterioração externa. Mas dentro só existe um sobrevivente. O alligator branco. Os alligators podem sobreviver 1 ano sem comer. Eles conservam energia em situações extremas, reduzindo o batimento cardíaco a 1 ou 2 por minuto. Mas depois de 1 ano, seus batimentos estão contados. O passado e o presente de Nova Orleans indicam o futuro da cidade. Por toda parte, as águas sobem, desde Seattle a Moscou. E o desastre se oculta em locais inofensivos como uma nuvem ou uma pilha de folhas. 4 anos, sem ninguém. Após 4 anos sem seres humanos, algumas cidades estão inundadas. Embora o ataque inicial possa ser brutal, a verdadeira devastação ocorre a longo prazo. Sem ninguém para consertar os danos, as casas se deterioram e os alicerces são lentamente erodidos. Esse é um futuro que já aconteceu em Nova Orleans, na Louisiana. Em 28 de agosto de 2005, as águas do furacão Katrina superaram os diques e invadiram a cidade, destruindo 160 mil casas. Quatro anos depois, as marcas permanecem. Dá para ver onde foi a linha d'água do furacão Katrina. É um pouco menos de 60 centímetros abaixo do beiral, o que quer dizer um pouco mais de 5 metros do solo. Quatro anos depois do Katrina, a lama e os detritos foram limpos. As 270 comportas e os 800 quilômetros de diques foram reforçados. Novas casas são construídas. Mas a recuperação está atrasada em alguns locais, fornecendo uma amarga visão do mundo sem ninguém. 19 mil pessoas já moraram aqui. Algumas eram celebridades, como a lenda do rock Fats Domino. Outras eram parte da vida de Nova Orleans, trabalhavam nos hotéis e tocavam nos cafés. Muitos perderam tudo o que tinham por causa do Katrina. 4 anos depois, menos de 20% retornaram. O furacão Katrina destruiu as casas a tal ponto que não podiam ser consertadas. E as pessoas foram expulsas daqui. As ruínas dessas casas são um alerta a comunidades sujeitas a inundações. O telhado desta casa empenou e quebrou sob o peso das águas que vinham de cima, pelas janelas. Essa é uma típica casa de estrutura de madeira que se vê no 9º distrito ou na paróquia de St. Bernard. A água chegou a 5 metros nessa área e forçou bastante a madeira. Agora já se passaram quase 4 anos e, depois de ela ser esvaziada, provavelmente pouco foi feito. E ela continuou a deteriorar. Mas um material suportou o poder destrutivo da água. O piso cerâmico sobre a laje de concreto pode ser a última parte da casa a desaparecer.
O composto de barro e água foi selado por um vitrificado químico que afasta o calor, a umidade e as bactérias. Quase todas as cerâmicas combinam elementos como oxigênio ou nitrogênio com alumínio, cálcio ou silicone. Elas têm uma forte estrutura atômica cristalina que resiste à umidade. Em todo o mundo, as cerâmicas isolam a água e resistem à deterioração. Prevejo que este piso estará aqui por séculos. Não percebo nenhum som oco aqui embaixo, então... haja o que houver, eu acho que esse piso estará aqui. Apesar de intacto, o piso logo será coberto pelo que resta do telhado. Talvez uma bela rajada de vento o atinja e acabe de derrubar o que resta, porque não há muita força residual nele. Depois de os tijolos caírem, a estrutura não terá muita resistência ao vento. E se for deixado como está, prevejo que se voltar em 10 anos, isso será uma pilha de detritos no chão. Isso pode acontecer no ano que vem, se houver um furacão. Entre o século XVIII e a primeira década do século XXI, Nova Orleans foi atingida diretamente por 12 furacões e fortes tempestades tropicais. Mas as bombas de drenagem sempre funcionaram. E as pessoas reconstruíram a cidade. O furacão Betsy foi em 1965. A área em que estamos agora esteve embaixo de uns 2,5 metros de água. Eu morava a alguns quilômetros a leste, na paróquia de St. Bernard, e a água atingiu 1 metro na minha casa. O bairro demorou 1 ano para se recuperar. Mas o furacão Betsy nem se compara ao furacão Katrina. O furacão Katrina foi umas 10 vezes pior. Muitas casas na paróquia de St. Bernard têm as marcas do Katrina, da negligência humana, e foram invadidas por um predador microscópico que infesta as casas atingidas pela água. Dentro dos apartamentos, o alto nível de umidade favorece o crescimento dos esporos de mofo. Há mais de 100.000 espécies de mofo, mas a mais comum em danos por água é o mofo negro Stachybotrys. O mofo decompõe a parede de gesso e a madeira, abalando a estrutura das paredes e tetos e deixando os apartamentos mais vulneráveis aos próximos furacões. Se voltar daqui a 20 anos, os prédios serão pilhas de detritos no chão e haverá árvores e trepadeiras crescendo em cima deles. Em 30 anos, as águas terão inundado novamente Nova Orleans. E em 50 anos, os céus irão se transformar em uma corrida de demolição. 20 anos. Sem ninguém. Após 20 anos sem seres humanos, os 2 quilômetros de diques que protegem o centro de Seattle das águas salgadas do Estreito de Puget estão quase cedendo. A área central já foi um mangue salgado. Os diques foram construídos para impedir que as marés inundem a cidade. Construídos em 1934, os suportes de madeira dos diques há muito foram atingidos por limnória, pequenos crustáceos de 14 pernas. Para suprir sua necessidade de nitrogênio, esses crustáceos mastigam a madeira e comem seus micro-organismos. Eles danificaram 2 navios de Cristóvão Colombo em 1502 e comeram a madeira exterior do Titanic. Agora, eles atacam os diques de Seattle. Sem controle, a água do mar invade a área central de Seattle, transformando-a novamente em um mangue.
30 anos. Sem ninguém. Após 30 anos sem seres humanos, apesar dos danos aos diques, Seattle ainda está seca em comparação a Nova Orleans. Estará inundada. Nova Orleans em 30 anos terá peixes e cobras e tetos de casas aparecendo e trepadeiras por toda parte. Será como uma selva ao redor das ruínas de estruturas. Mas isso não será causado por rompimento dos diques. O ponto fraco de Nova Orleans são suas mais de 150 bombas de drenagem. Sem seres humanos para operar as bombas e com pouca evaporação natural, as áreas baixas da cidade serão inundadas pela chuva. Embora Seattle tenha fama de chuvosa, na verdade chove o dobro em Nova Orleans, cerca de 1,5 metro ao ano. Ironicamente, os diques que mantinham a água fora da cidade irão conter a água e criar novos aquários. O piso de mármore dos hotéis estará irreconhecível, porque haverá muitas camadas de sedimento e será habitado por, mariscos, caranguejos, vermes do mar e irá se transformar em viveiros para alguns peixes maiores. 50 anos. Sem ninguém. 50 anos sem seres humanos. Acontecem acidentes entre 335 mil quilômetros acima dos oceanos. Na época dos seres humanos, quase 3.000 satélites monitoravam as estrelas, o tempo e a vida na Terra. Em fevereiro de 2009, um satélite russo desativado colidiu com um satélite americano, espalhando 600 fragmentos. Sem ninguém para controlar o apinhado espaço, os acidentes se multiplicam. E os fragmentos atingem 24 mil quilômetros por hora. As colisões lançam os fragmentos contra outros satélites. Alguns se incendeiam e caem no mar. Em Seattle, a Space Needle, construída como símbolo da Feira Mundial de 1962, atraía os visitantes com sua vista espetacular. Agora, as janelas panorâmicas foram destruídas pela corrosão da água da chuva. Nossos vidros devem durar cerca de 20 ou 25 anos, mas sem a manutenção adequada, conforme a corrosão começar a acontecer, ela vai afetar o vidro e pode até mesmo causar rachaduras. Essas rachaduras vão aumentar e isso pode realmente destruir o vidro. Na época dos seres humanos, 24 pessoas e $2 milhões por ano mantinham a estrutura e a segurança da construção. A estrutura é alvo ocasional de raios, mas a Space Needle não será destruída pelo fogo. Depois de 50 anos, a tinta exterior descascou e o aço é atacado pela corrosão, que vem de uma fonte inesperada. A água armazenada nas árvores que invadiram a cidade. As árvores derrubarão folhas e agulhas de pinheiros sobre o solo e algumas cairão sobre a base. Se as folhas caírem nesta área e houver uma pilha de folhas aqui, essas folhas vão captar umidade e vão manter essa umidade por semanas, talvez meses. Além disso, as folhas são um pouco ácidas e a chuva também. Então, todo esse processo pode mesmo acelerar a corrosão. Embora a Space Needle vá manter-se em pé ainda por muitas décadas, o poder corrosivo da água acabará por derrubá-la. Enquanto a construção existir, o antigo restaurante será um abrigo para os falcões peregrinos, as aves mais rápidas da Terra, que mergulham sobre a presa a 430 km por hora. Os peregrinos fazem ninhos nos penhascos.
E fazer um ninho num beiral de uma janela é igual a fazer ninho numa saliência de um penhasco. Se houver pombos vivendo embaixo, esse ninho será um bom lar. Outros pássaros mudaram mais que seus habitats. Nas cidades de todo o mundo, os pássaros canouros mudaram seu canto e suas frequências. Na época dos seres humanos, os pesquisadores surpreenderam-se ao ver que as gravações de chamados de acasalamento de pássaros feitas nos anos 70 eram diferentes das feitas 30 anos depois. Isso ocorreu porque o campo silencioso transformou-se em cidades barulhentas e os pássaros se adaptaram. Como o ruído de fundo da humanidade é um ruído de baixa frequência, vemos os pássaros mudando e cantando mais agudo, elevando a frequência de seu canto para se comunicar acima desse ruído de fundo. Agora, as cidades estão silenciosas há várias gerações de pássaros, e os chamados de acasalamento voltaram a frequências mais baixas, mas já não há ninguém para gravá-los. Em Dubai, o Burj Al Arab não resiste mais aos ataques da natureza. A pele de metal do prédio já caiu e a estrutura corroída pelo mofo está se desfazendo. No Golfo do México, um século de furacões reduziu as 3.800 plataformas de petróleo a uma. Sempre que há um furacão, estatisticamente perdemos 3 ou 4% das plataformas. Em um período de 20 anos, cada plataforma de petróleo afunda vários metros no leito macio do Golfo do México. Assim, a cada ano, ela fica mais vulnerável por causa das ondas que chegam a 15 metros. A última plataforma acabaria sendo um balde enferrujado, já sem convéses e coberto por cracas. Uma onda acaba de empurrar o casco enferrujado para as profundezas. Os 2 séculos seguintes verão a destruição de um símbolo. A queda de um ícone do poder terreno e espiritual. E a derradeira falha dos diques de Nova Orleans, graças a uma criatura tão perigosa que foi caçada pela polícia. 110 anos. Sem ninguém. Após 110 anos sem seres humanos, os animais marinhos habitam as ruínas das construções humanas. Vão encontrar navios afundados, pontes caídas, objetos, construções que desabaram ou foram inundadas. Tudo que cria algum tipo de estrutura será habitado por animais marinhos. Até as plataformas de petróleo serão habitadas com pouco risco de vazamento dos oleodutos submarinos. Provavelmente levará uns 60 anos para que os sistemas que protegem o óleo falhem o bastante para começar um vazamento. Mas, ao mesmo tempo, o petróleo vai se degradar e se transformar em gel, menos fluido. Os sistemas automáticos são projetados para funcionar sem ninguém. As plataformas serão ocupadas primeiro por cracas e depois por esponjas, corais e ostras. A seguir, nós veremos invertebrados e também peixes que irão habitar as fendas e esconderijos. 5 anos depois de a plataforma afundar, chegam os tubarões e a cadeia alimentar está completa. Então haverá um ecossistema completo, onde não existia nenhuma vida antes. Abaixo e acima da superfície, a água transformará tudo. 120. Após 125 anos sem seres humanos, a colorida Catedral de São Basílio ainda está na Praça Vermelha, em Moscou. O desaparecimento dos homens ajudou a preservá-la.
Na época dos seres humanos, os alicerces do século XVI eram abalados pelas vibrações dos desfiles militares e de shows de rock. Um relatório do governo russo no século XXI alertava: se nada for feito, ela poderá desabar em 100 anos. Os prédios são como as pessoas. A maioria não morre instantaneamente. Uma coisa começa a falhar e depois outra falha. E é isso que acontece com os nossos prédios. É um efeito cascata. O colapso da Catedral de São Basílio virá depois de décadas de infiltrações e os canos de drenagem furados deixam vazar água e neve, formando um pântano que congela no inverno, pressionando as paredes externas. Uma rachadura derruba a torre do sino central sobre um dos domos. A parede leste cede, mais domos caem, derrubando madeira, tijolos e imagens sagradas no pântano. 150 anos, sem ninguém. Em Nova Orleans, os diques estão sendo destruídos pelo ratão do banhado, um roedor de 60 centímetros e 9 quilos. O ratão sabe nadar e gosta de escavar os diques em busca de alimento e abrigo, enfraquecendo a estrutura. Na época dos seres humanos, a polícia de Nova Orleans caçou os roedores. Nos anos 90, mais de 14 mil foram baleados. Agora, os ratões do banhado escavaram os diques em milhares de pontos. As barreiras desabam e as águas do rio Mississippi invadem o lago Pontchartrain. Ironicamente, isso reduz as inundações, que chegam a 6 metros em alguns locais. Se os diques falharem, então a água aqui estará basicamente ao nível do mar. E assim como este solo está a 60 ou 90 centímetros abaixo do nível do mar, essa será a profundidade da água que flutuará com as marés. Embora a inundação diminua, a entrada de água salgada irá acelerar a corrosão na base dos prédios. 200 anos. Sem ninguém. Após 200 anos sem seres humanos, a corrosão enfraqueceu os pilares do Space Needle. Quando o telhado começar a vazar, a umidade vai começar a entrar na estrutura. E essa umidade fará a vegetação brotar no concreto. O ponto mais fraco deverá ser alguma dessas juntas, alguns dos suportes de sustentação. Esses são os pontos que têm maior risco de início de corrosão, provocando rachaduras que acabarão se expandindo. Enfraquecido por 200 anos de corrosão, o símbolo de esperança e progresso em 1962 irá desabar sobre as árvores que o cercam. O planeta continuará a existir milhões de anos sem ninguém. Quais construções humanas resistirão melhor às águas da destruição? Se arqueólogos alienígenas explorarem a Terra inundada, o que encontrarão? 300 anos. Sem ninguém. Depois de 300 anos sem seres humanos, nos pântanos de Nova Orleans, o edifício mais alto ainda está em pé. O One Shell Square, com 51 andares. As janelas desapareceram, mas a reestrutura permanece. O concreto foi derramado ao redor das colunas de aço e assim o aço estará muito bem protegido. E poderá durar centenas de anos, na minha opinião. A água corroeu o edifício por 300 anos. E mais de 20 furacões açoitaram suas paredes e vigas. Um furacão de categoria 4 será o golpe final.
o vento e as ondas, juntos, derrubarão a torre. Mil anos, sem ninguém. Depois de 1000 anos sem seres humanos, não há mais prédios em Nova Orleans, mas algo permanece na lama. Contas de Mardi Gras, colares de pedras brilhantes usados para celebrar a Terça-feira Gorda. A tradição de usar colares de vidro barato, iniciada nos anos 20, criou um tesouro submerso. As contas de Mardi Gras são basicamente plástico vindo da China. E o fio provavelmente vai arrebentar, mas com certeza haverá contas sob a lama durante milhares de anos. Na época dos seres humanos, era importante ficar acima da lama quando se pensava na morte. As pessoas queriam que seus corpos embalsamados estivessem em mausoléus a salvo das enchentes. O primeiro cemitério acima do solo em Nova Orleans foi construído em 1789. Era uma solução prática para o problema de enterrar os mortos em solo úmido e também imitava a moda da França e da Espanha de construir túmulos familiares imponentes. Mais de 40 cidades dos mortos foram construídas em Nova Orleans. Imponentes e misteriosos, os túmulos escavados e os mausoléus de mármore atraíam não só interessados, mas também turistas curiosos. Embora alguns desses cemitérios tenham sido inundados pelo furacão Katrina, houve poucos danos aos túmulos. A morada dos mortos resistirá aos efeitos da água por mais de 200 anos. Mas em milhares de anos, as forças geológicas acumularão sedimentos e Nova Orleans estará sob o delta do Mississippi. Nova Orleans está afundando e não podemos impedir isso. Os mortos não estarão mais a salvo. A lama irá vazar para os caixões e então começará a cobrir e envolver os restos mortais. Dez milhões de anos sem ninguém. 10 milhões de anos depois dos seres humanos, os cadáveres fossilizados de Nova Orleans estão enterrados a 2,5 km de profundidade, onde a pressão e o calor provocam outra transformação. A temperatura é a da ebulição da água. Os ossos estão muito densos e os tecidos moles foram carbonizados. O que foi extraído dos tecidos moles será o começo da formação de petróleo. Hidrocarbonos móveis que irão migrar através do sedimento que se acumulou sobre o cemitério. Os seres humanos que exploravam petróleo no Golfo do México vão se transformar em petróleo, no combustível fóssil que movia suas cidades. Os homens sondavam as profundezas para fornecer energia para suas máquinas e cidades. Agora, muitas dessas construções estão afundadas para sempre. A água atacou as cidades com inundações e chuvas. Torres construídas em anos foram derrubadas em décadas pela corrosão lenta e implacável. Os templos dedicados ao Eterno tiveram vidas muito curtas. E monumentos de pedra pareceram castelos de areia destruídos pelas ondas. A humanidade usou a água para mudar radicalmente a paisagem do mundo. As estruturas e criaturas que permanecerem depois do homem herdarão uma terra modificada pelas águas da destruição.
Só mais um obstáculo a superar. Em um mundo sem ninguém.